Vamos iniciar aqui agora nosso webinário, ciclo de webinário Convênio Codanorte Funasa. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar conversando aí com o município de Francisco Sá. Estamos aí com esse período de convocação para essas reuniões em relação ao nosso Convênio Codanorte Funasa. O meu nome é Soraya Ottoni, eu sou coordenadora do Programa de Educação em Saúde Ambiental Codanorte Funasa e estou à disposição. Nós iniciamos já aqui a gravação dessa reunião, lembrando que essa nossa reunião está sendo gravada, tá? E nós já estamos com o chat aberto. Eu solicito para que todos os presentes, por gentileza, já coloque o nome completo, de qual setor está falando, se tem telefone de contato para nós e também e-mail. Ainda estamos aí recebendo o pessoal que já está entrando, vou colocar aqui no modo mosaico para que eu possa ver todo mundo. Aos que estão presentes, já solicito que seja colocado na nossa lista de presença, nosso chat, o nome completo de qual setor que está falando, para que a gente possa iniciar nossa apresentação. Como é que vai ser a nossa dinâmica inicial de apresentação? Esse webinário, ele tem por objeto colocar para nós o que vai ser pactuado nas cidades enquanto eventos e promoção de atividades de ação de combate e enfrentamento ao vetor Aedes aegypti. Então, nós vamos inicialmente fazer uma apresentação da proposta em forma de slides de PowerPoint e assim que eu terminar, nós vamos abrir o microfone para todos os aqui presentes, para as considerações, para um bate-papo, para um tira-dúvidas, para também, inclusive, as formalizações e apresentações. A gente quer conhecer essa equipe aí da cidade de Montes Claros, de Francisco Sá, que é uma das cidades contempladas com esse convênio. Então, eu já vou colocar aqui para nós essa apresentação, e durante a apresentação, eu solicito que os microfones fiquem inabilitados para que não tenha disfunção, microfonia, eco, tá? Então, deixem, por favor, as câmeras pode até manter abertas. A parte da nossa equipe itinerante já está aí com as câmerazinhas abertas, somos as pessoas que estão aí representando essa equipe que vai chegar na cidade de Montes Claros para atuar e fazer ações. Sejam todos muito bem-vindos e que essa tarde nossa seja bastante produtiva. Eu vou começar a apresentação, eu só peço gentilmente que qualquer pessoa manifeste se estiver com a apresentação aberta, para que eu possa fazer isso aí. Ok, Sol. Já está na tela, perfeito. Pois bem, nós estamos aí representando o Codanorte. Codanorte, como vocês todos já sabem, é um consórcio multifinalitário, é um consórcio que já está aí já há alguns anos no mercado. Começamos com 17 municípios, fomos para 34 municípios contemplados e consorciados, e hoje nós somos 62 municípios consorciados, a grande maioria deles na região norte mineira, e também já estendemos para o Vale do Jequitinhonha e Central Mineira. Aqui estamos, nesse momento, convidando e convocando esses atores, esses protagonistas da cidade de Francisco Sá, para poder apresentar essa proposta de um convênio ousado e desafiador, que é o Aedes aegypti, o enfrentamento desse vetor. Educação em saúde ambiental. Tem alguém que está com o microfone aberto. Eu solicito que inabilite o microfone para que eu possa apresentar. Bom, continuando. Então, a gente está trazendo aí essa proposta de educação em saúde ambiental para o enfrentamento do vetor Aedes aegypti. Aqui eu trouxe para os senhores um breve histórico de como é que foi essa nossa trajetória, como é que foi essa nossa maratona para chegarmos aonde nós chegamos. Em 2017, em setembro de 2017, o NASA lançou um edital de financiamento de projetos em educação para o combate ao Aedes aegypti nos municípios. E nós, enquanto consórcio, entramos em contato com a Fundação Nacional de Saúde para saber se consórcios públicos sem fins lucrativos e multifinalitários poderiam também submeter propostas
para financiamento de projetos. Nós tivemos a anuência favorável, tá, do setor jurídico e setor de convênios, FUNASA, de acordo com o que previa o edital, e com isso nós submetemos, sim, a nossa proposta. No edital, havia o objeto principal, que é a seleção de projetos que tem como pilar a promoção de saúde e qualidade de vida da população, e todos eles voltados para ações de educação em saúde ambiental. Então, nós pegamos o que tinha no escopo dessa estrutura do edital, fizemos o nosso projeto com diversas ações, diversas atividades, e dos mais de 1.700 projetos submetidos na plataforma para financiamento dessas ações, somente 166 projetos foram aprovados. E a notícia que nós também tivemos é que desses 166, só primeiro, pioneiro, o único do Brasil, tá? Codanorte é o primeiro consórcio a receber financiamento, recursos para campanhas de sensibilização e mobilização para muitas cidades. Todos que estão naquela publicação do Diário Oficial da União são municípios que foram contemplados com convênio. E nós, o único consórcio. Então, eu fiquei muito feliz com essa notícia de saber que somos, sim, pioneiros nessa proposta. E, principalmente por ser pioneiros, é que a gente tem que primar pela excelência e pela qualidade do que está previsto no nosso termo de referência. Nossa primeira proposta foi encaminhada e aprovada. Só que, ao ser aprovada, nós percebemos que havíamos contemplado apenas 7 municípios. Estivemos em Belo Horizonte, conversamos com o setor de convênios lá, tá? Em Belo Horizonte, FUNASA, e solicitamos ampliação para 18 municípios. Afinal de contas, somos um consórcio público, temos que pensar no todo, e não só nas cidades mais críticas. A gente precisa pensar no maior número de municípios possível. Solicitamos ampliação de 7 para 18 municípios. E, de repente, eles falaram sim, mas é um sim que tem o sim, somente sim. Nós, sim, vamos concordar com a ampliação do número de cidades, sem mudar no valor total do seu projeto, muito menos deixar de seguir rigorosamente os critérios de elegibilidade e os critérios de prioridade. Eu trouxe um recorte aqui do edital falando sobre esses critérios de elegibilidade. Necessariamente, a gente só poderia inserir municípios se for comprovado que aquele município tem, sim, casos de dengue, zika, chikungunya, e se esses índices, esses casos de notificação, esses percentuais estão elevados e, inclusive, outros indicadores a gente poderia utilizar. Um deles foi o LIRA, que é a parte de risco quando tem essa parte de proliferação, tá? Então, estava com risco elevado. Nós fizemos um estudo minucioso naquela ocasião, em 2018. Pegamos os dados dos boletins epidemiológicos que estavam no sistema de vigilância sanitária por município no estado de Minas Gerais. E percebemos que aqui a gente tem essas cidades, esses municípios, que apresentaram risco de surto endêmico por meio do LIRA, a elevados casos de notificação dos 3, da dengue, zika e chikungunya. E no caso de Francisco Sá ficou em 4º lugar por conta do índice muito alto do LIRA. Ele é o primeiro, é o ranking, é o que tem o maior número de, o valor total do LIRA. Então, a gente colocou Francisco Sá como cidade prioritária. Francisco Sá também teve um status médio de casos de notificação de dengue, mas a parte de proliferação estava elevadíssima. Então, o risco de surto era muito eminente naquela ocasião. Aí, nós não podíamos mudar o valor. A gente ampliou o número de cidades, tá? A gente está falando de R$424 mil para 18 municípios. Então, a gente sabia que seria algo muito desafiador. De acordo com o que previa o edital, esse projeto, essa proposta, ela necessariamente tem que ser em 3 parcelas. A primeira parcela com 20% do valor global, a segunda parcela com 50% e a terceira parcela com 30%.
também seguindo o que previa o edital, nós só recebemos essa primeira parcela em maio de 2019. Teve municípios que questionou para a gente, já que vocês fizeram algo que foi aprovado em dezembro, né, foi submetido em setembro de 2017, aprovado em dezembro, por que demorou tanto? Tá? Né, mais de 1 ano e meio quase para poder, assim, já estar com essa primeira parcela em conta. A justificativa que a gente sempre traz para todos é que todos vocês que estão na esfera municipal, na esfera pública, têm conhecimento de quão difíceis são os nossos processos. A gente quer sim fazer ações, mas essas ações elas não podem acontecer da noite para o dia. A gente sabe que tem sim que percorrer todo o trâmite exigido, né, nessas camadas. Então, para que a gente conseguisse essa primeira parcela já na nossa conta, a gente precisou passar por processos licitatórios, editais publicados, tempos recursais, credenciamentos, dispensa de licitação de itens que foram frustrados e desertos nessas licitações, ampliação. Para a gente conseguir essa ampliação de cidade, a gente teve que entrar em cláusula suspensiva, teve que comprovar e fazer as adequações conforme os pareceres técnicos que nós recebemos. Tivemos que fazer pelo menos 3 ajustes de trabalho, tivemos 2 termos aditivos, inclusive de supressão de valor, para poder fazer a adequação e a aprovação disso, aquele aceite lá na plataforma Mais Brasil, sistema de convênio Siconv. Então, tudo isso é muito moroso. E nós sabemos que era extremamente desafiador. Então, essa primeira parcela, ela chegou para a gente e a gente já pegou logo o objetivo geral da proposta. Qual é o objetivo geral da proposta? É mobilizar, é sensibilizar, é mexer com o coração de cada um, é tentar colocar não só na cabeça, como no coração, como no dia a dia, que a gente tem que fazer uma mudança de conduta nas nossas vidas, porque senão a gente vai continuar tendo esses índices de infestação dentro dos nossos próprios quintais. Então, essas condutas precisam partir da gente. Nós sabemos que toda campanha de arboviroses é repleta de campanhas de mobilização e sensibilização, mas ainda assim a gente continua batendo nessa tecla de enfrentar esse mosquito vilão, esse Aedes aegypti, que é responsável por essas virulências. Quando a gente foi fazer a escrita desse projeto, a gente precisou compreender quem serão os nossos verdadeiros protagonistas e quem serão os nossos verdadeiros coadjuvantes e quem serão aquelas pessoas com coparticipação ou serão só pessoas que estarão presentes nas nossas vidas. Então, a gente elencou os públicos, tá? E os nossos grandes grupos que nós percebemos são esses grupos que nós estamos denominando de equipe itinerante e equipe executora. A equipe itinerante é aquela que é composta por profissionais multidisciplinares, que tenha um quadro de formação bacana, com competência e habilidade técnica para poder fazer ações naquelas cidades. Já a equipe executora são os senhores, é o município, é Francisco Sá. São as principais pastas. Quais são essas pastas? Quando eu falo de profissionais que estão dentro do meio ambiente, eu estou falando daqueles profissionais que, principalmente, trabalham com resíduos sólidos. Nós sabemos que o descarte indiscriminado de lixo é uma dor de cabeça. Nós sabemos que grande parte do que é descartado nos nossos lixos domésticos convencionais pode, sim, ser reciclado, reutilizado e reaproveitado. A gente sabe que aquele, abre aspas, lixo, o resíduo sólido, que está lá no nosso terreno baldio, é sim responsável pela proliferação do nosso vetor. Então, a gente precisa trazer esse profissional do meio ambiente para traçar ações coletivas, participativas. Quando nós falamos dos profissionais da área da saúde, que é um quinhão grande, estamos falando daquela complexidade toda, desde o agente comunitário de saúde, que está lá naquelas estruturas da saúde da família, como também nas unidades básicas de saúde, ou também nas áreas hospitalares, recebendo pacientes, né, notificando esses pacientes que estão aí com os sintomas da dengue, da zika, chikungunya, estão testando essa população. A gente também precisa falar lá daquele outro agente, um agente de combate e controle de endemias.
é aquele que está batendo na nossa porta e falando, deixa eu dar uma olhada no seu quintal para poder fazer a avaliação e monitoração desse território. Então, é um trabalho de arboviroses penoso, cansativo. A gente precisa desse pessoal da área da saúde, que também tem relação com a vigilância sanitária, saneamento, doenças com problemas hídricos, que a gente está aí recente também. A gente tem que falar do sistema epidemiológico, monitoração das equipes de saúde que estão na linha de frente. Quando eu falo sobre a pasta social, eu também estou falando em vulnerabilidade. População que muitas vezes, por não ter condição, precisam fazer a coleta seletiva de recicláveis e acaba levando para o seu quintal esses resíduos e armazenando de forma irregular e acumulando muito material que pode sim também ser um problema muito sério. A gente está falando de pessoas em vulnerabilidade que precisam de renda extra e que, de repente, esse projeto pode trazer boas ações. E, é claro, eu não podia deixar de mencionar esse quinhão forte, que é a educação. A educação, no meu ponto de vista, é o que a gente mais tem boas respostas. Quando a gente trabalha com o educandário, e de preferência os pequititinhos, os que estão nas séries finais, lá do Fundamental 1, quando a gente faz uma campanha forte sobre, por exemplo, escassez de recursos hídricos, eles aderem a essas campanhas, eles brigam com os nossos vizinhos que desperdiçam água quando vai lavar carro com mangueira. É muito interessante como eles se empoderam disso aí. Então, a gente acredita que essas nossas crianças vão ser o futuro do nosso planeta, vão ter, sim, essa consciência ambiental, esse consumo um pouco mais equilibrado, uma produção de resíduos um pouco mais consciente. E isso inclui essa nossa mudança de hábitos com condutas para poder fazer o enfrentamento desse controle dessas arboviroses. Tá? Então, a gente tem vocês como nossos grandes protagonistas, porque nós, enquanto equipe itinerante, aquela equipe que vai migrar para cidades, somos só andarilhos que vão impulsionar as campanhas que já são realizadas pelos municípios. A nossa meta principal é implementar. Nós não vamos implantar nada, porque todas as cidades já implantam todas as suas ações todos os anos em relação às arboviroses. Só que a gente vai dar essa implementada, essa incrementada. A gente chegou para somar, a gente não chegou para disputar, a gente chegou para somar, para ajudar, para contribuir, porque a gente precisa colocar essas ações de educação em saúde ambiental em dia nos municípios como estratégia de enfrentamento ao mosquito, tá? Então, assim, a ideia nossa é dar essa implementada, dar esse gás, dar esse up na cidade. Com isso, nós subdividimos, no nosso termo de referência e projeto básico, em 10 grandes etapas. Treinamentos, capacitações, reuniões, workshops, a gente tem palestras, oficinas, seminários, minicursos, a gente tem aquela grande ação global na praça, as visitas técnicas, é claro. E aqui eu trouxe um pouquinho do que aconteceu ao longo das primeiras etapas. Vamos começar pela parte de treinamentos e capacitações. Bom, as equipes que foram vencedoras do certame para compor uma equipe multiprofissional, uma equipe técnica com competências e habilidades para poder trabalhar e desenvolver diversas ações nas cidades, elas foram treinadas, foram capacitadas, e essa mesma equipe fez uma construção coletiva de diversos saberes. Aqui a gente está falando de parte técnica, parte acadêmico-científica, parte de pesquisa, parte de extensão, tá? Além dos aspectos do ensino. Então, naquela tríade da parte do aprendizado, praticamente contemplou tudo. Trouxemos informações mais atuais, tentamos elaborar, inclusive, o que faria parte dessas atividades. E, por fim, a gente tem aqui o que nós conseguimos confeccionar. O que nós conseguimos confeccionar com essas capacitações? A criação e a elaboração de uma campanha forte. Quando eu falo uma campanha forte, eu falo de um grito de guerra,
de um basta, de um chega, de um... Tá? E aí estamos com esse tema, mosquito vilão, aqui não. E vamos gritar e ecoar, e vamos fazer passeata. Mosquito vilão, aqui não. É uma campanha forte, é colocar esse bichinho, esse mosquito, esse vetor como o vilão. A gente viu tanto mascotezinho bonitinho, eu falei, não, gente, como é que pode colocar um cara bonitinho, sorridente? Não, ele é do mal, ele é vilão. Então a gente precisou criar essa identidade chamada mosquito vilão, aqui não. O lema nosso é palmas para quem sabe combater. Porque a gente precisa dar palmas para quem faz a nossa parte, quem faz a parte deles, né? Bom, com a parte do treinamento e capacitação, a gente teve como resultados esperados a elaboração de todo o material didático, metodológico, cronogramas, ensaios, o que iria compor, o que não iria compor nas atividades, além dessa parte identitária que acabou entrando também no nosso material gráfico de apoio, que são os flyers, as cartilhas, os catálogos, os banners, os rótulos, os uniformes, vestuário. Então, ali a gente elaborou a nossa campanha. Em relação às reuniões estratégicas, que nós realizamos também com essa nossa primeira parcela do convênio, todas elas estão catalogadas, estão cadastradas, estão registradas, comprovadas e evidenciadas. Vai desde o protocolo de convocação da equipe para as reuniões, como também a ata do que foi dito, a pauta do que foi ministrado, lista de presença e fotos e registros e evidências do que foi realizado, tá? Com todos os locais. Isso tudo já está na plataforma Mais Brasil também. A terceira etapa estão previstos 3 workshops. O primeiro é o de lançamento, o segundo é de resultados parciais, o terceiro é de encerramento do convênio. Não quer dizer que os programas e ações vão paralisar. Pelo contrário, tem que ser potencializados. Mas nós já fizemos esse nosso primeiro workshop de lançamento. Ele aconteceu junto com a primeira Conferência Regional de Gestão Ambiental Municipal do Codanorte. Aconteceu aqui na cidade de Montes Claros, no auditório de uma faculdade chamada ProMinas, onde nós recebemos diversas pessoas, diversos convidados, veio gente de fora, inclusive, professores de outras áreas, acadêmicos de diversos setores, que inclusive têm um interesse muito grande com a parte epidemiológica que acontece por conta das arboviroses. Então, muita coisa foi colocada aqui, tivemos exposição de banners, então foi bastante produtivo. Para que a gente consiga a solicitação da segunda parcela, a gente precisou comprovar a execução de parte das etapas, tá? Então, assim, foi por meio dessas reuniões, foi por meio do workshop, né, das capacitações, que a gente comprovou, que a gente utilizou para, inclusive, a aquisição de material e vestimentas, né, indumentária, que foi quando a gente conseguiu a solicitação dessa segunda parcela. Só que essa nossa segunda parcela só chegou para a gente em março de 2020, depois de grande parte das atividades, cronogramas previstos, né, no termo de referência. E, infelizmente, com a segunda parcela, chegou também os casos positivos testados aqui no Brasil para a Covid-19. Tá? Então, assim, muitos estados entraram em sistema de lockdown, muitos decretos municipais houve fechamentos, escolas fechadas, e naquela mesma ocasião a gente sabia que eventos que configuram aglomeração não podiam ser realizados. Então, nós tivemos que adormecer as nossas atividades que estavam por vir por conta dessa pandemia, tá, estratosférica que, infelizmente, acometeu todo o planeta. Conseguimos também fazer um prorroga de prazo, tá? Porque com a Covid-19 a gente não podia fazer nada, estava tudo fechado, a nossa vigência do projeto já estava por vencer, então nós solicitamos também o prorroga de prazo, que antes estava por vencer em 11/7 do ano passado, 2021, conseguimos agora para 11/7 de 2022. Também já está lançado lá com o termo aditivo desse prorroga já autorizado no sistema, na plataforma Mais Brasil. E o que fazer agora? Agora é o momento da gente poder fechar esse calendário de eventos. A gente sabe que está com muito pouco tempo e com muito pouco recurso, mas a gente precisa entrar com muitas ações, porque nós sabemos que estamos vivendo um período de pós-águas. A gente sabe como essa nossa região foi
massacrada pelo excesso de chuvas, alagamentos, enchentes, inclusive virou notícias em cadeia nacional, tá? Por conta da cidade que estava entrando em caos, em calamidade. Então, a gente está aí aproveitando esse momento em que a cobertura vacinal já aconteceu, já estamos com a terceira dose de reforço, já estamos com os cuidados, achatamos a curva da Covid no caso de internação e óbito, estamos aí mesmo com a Ômicron, que é uma variante presente, nós estamos tentando controlar e fazer com que os eventos aconteçam dentro do protocolo de segurança, mantendo todas aquelas informações que a gente tem do distanciamento social, o uso de álcool em gel, a utilização de máscara. Então, a gente quer sim fazer esses eventos acontecerem. E para que a gente consiga fazer esses eventos acontecerem, a gente está antecipando a etapa 7, que seria um seminário em forma de webinários, um por cidade, tá? Tá aqui, os webinários que seriam presenciais, nós agora aprendemos muito também com a pandemia. Um deles é esse sistema remoto de reuniões, que eu acho extremamente produtivo e que ele chegou para ficar. Esses webinários está aí, a maratona. No dia de hoje, às 14 horas, nós estamos com os senhores do município de Francisco Sá. Inclusive, eu quero dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos que estão aí na nossa sala virtual. Tá? Nesse dia de hoje, esse dia de hoje, no meu ponto de vista, é um dia extremamente emblemático. 22/2/2022, é um ano assim, de números repetidos. É algo que vai trazer para a gente assim, ó, boas energias, se Deus quiser. Então, o que a gente vai pactuar com a cidade de Francisco Sá? 5 eventos. 5 eventos que vão acontecer em 2 dias. Uma explosão de cobertura de atividades concomitantes, sabe? Fazer um boom de campanha, sabe? Dar um start inicial. A gente vai realizar fóruns de integração, que tem como nome Pequenas Ações, Grandes Transformações. Nós vamos realizar oficinas de reciclagem criativa, que inclusive vai ser artesanato de peças que foram descartadas e que podem ser transformadas em fonte de renda alternativa. Nós temos nossos minicursos orientados que vão acontecer nas nossas escolas com os nossos piquititinhos, que eu acho interessantíssimo aderir, assim, a fazer campanhas com a criançada. E, é claro, as famosas e clássicas ação de combate, dia D, aquela campanha de mobilização nos ambientes públicos, do tipo praças, aqueles locais mais movimentados. Em relação ao material itinerante, é o material que vai ficar com a equipe, essa equipe ela vai estar munida de uniformes, coletes, EPIs, aventais, banners que serão utilizados nos eventos, porque esses banners serão os mesmos que vão usar nas outras cidades, entre outros materiais itinerantes. Mas nós também confeccionamos com muito carinho materiais didáticos de apoio. Parte desse material nós vamos utilizar nas nossas campanhas quando a gente estiver presente na sua cidade. E uma outra parte desse material vai ficar com vocês, para que vocês façam isso mais vezes, façam essas campanhas em outras escolas, façam isso em outros lugares. Vocês serão os grandes multiplicadores dessas campanhas para fazer com que ela seja cíclica, periódica, constante e permanente, tá? A gente está falando aí de tudo isso aí, adesivos, cartazes, viseiras, mini lixeirinhas, brindes, cartilhas informativas, manuais didáticos, bloco de informação. E o que nós vamos pactuar na sua cidade? A gente quer uma estrutura, tá? Para que a gente consiga executar com qualidade essas atividades, a gente precisa de uma estrutura mínima. E a gente precisa de uma logística rápida e que essa informação tenha uma troca bacana. Se vamos executar atividade em escolas, quais seriam essas escolas beneficiadas? Se vamos fazer uma oficina criativa, quem serão esses participantes? Se nós vamos fazer esse fórum de integração, qual será o público-alvo? Se a gente vai, de fato, fazer tantas ações, qual é a estrutura mínima que esse pessoal está precisando? Precisamos, sim, pactuar espaços, estrutura, audiovisuais, lanches, tá? Infelizmente, a gente não tinha recursos para tanta coisa e vai precisar dessa contrapartida do município, tá? Mas eu vou falar dessa contrapartida num outro momento. Primeiro eu quero dar uma mostrada, assim, bem bacana de como é que vai ficar esse nosso programa.
É esse aí, mosquito vilão aqui não. É esse amarelão, sim, que chama bastante atenção. Nós estamos, inclusive, uniformizados, tá? O amarelo, eu até comentei com algumas pessoas, gente, o amarelo não foi muito bacana em mim, porque eu sou gordinha, tá? Mas, assim, pensa numa bolinha amarela andando pela praça distribuindo panfleto. Então, assim, de longe você vê aquela bolinha amarela. E, ó, mamãe, pessoal da dengue, mãe, tá chegando. Então, é algo que realmente chama bastante atenção. A gente optou em escolher essas cores mais fortes, justamente para fazer com que essa campanha seja, assim, pictórica e forte, tá? Bom, aqui eu trouxe para os senhores mais ou menos como é que vai ser a estrutura. Tem municípios que são mais distantes da cidade de Montes Claros, porque nós vamos sair daqui, tá? A gente vai ter um veículo que vai carregar todos os equipamentos, materiais e a equipe itinerante, e nós vamos chegar na sua cidade bem cedinho. A ideia nossa é chegar logo de manhã. Francisco Sá é uma cidade próxima, tem outras que são mais distantes, pode ser que a gente comece pela ação na praça, porque no período da manhã pode ser que a gente viaje. Não é o caso de Francisco Sá. Então a gente vai começar logo pela manhã, tá? Com esses 3 eventos concomitantes. Em um lugar vai estar acontecendo esse fórum de integração, nas escolas, já na parte matutina, já vai estar acontecendo um dos eventos. Na parte do CRAS, a parte de assistência social, já vai estar, né, acontecendo as oficinas. Então, são eventos concomitantes, tá? A gente vai fazer toda a cobertura mediática, a gente vai fazer toda a cobertura jornalística, para que traga a ênfase dessas campanhas, principalmente por sermos pioneiros, e Francisco Sá está aí como cidades prioritárias. Bom, vamos lá conhecer um pouquinho de cada um. Em relação ao Fórum de Integração. O Fórum de Integração, né, é tecnicamente isso que a imagem diz. É um evento que vai acontecer nos 2 turnos, tá? Turno e contraturno. E a ideia nossa é colocar os nossos principais profissionais, tá? Tudo numa sala só. Estávamos com a intenção de fazer separados a parte da educação, a parte de controle epidemiológico e sanitário, a parte dos comitês, né, de arboviroses, mas não. A gente deliberou e decidimos colocar esses profissionais todos juntos. Eu queria que esses profissionais conhecessem aquela música clássica, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Há professores que rasgam de trabalhar, mas aqueles agentes comunitários de saúde ou aqueles agentes de controle de endemia nem sabem as campanhas que o professor faz em sala para ajudá-los no dia a dia. A gente sabe do batidão, que é o agente comunitário de saúde, mas aquele de controle de endemia não faz ideia daquele que está acontecendo. E vice-versa. Esse profissional de controle e combate de endemias, nesse período de Covid, ele foi rechaçado, ele foi segregado, ele foi colocado para fora. Teve pessoas que não abriu porta para eles executarem as atividades que eles precisam fazer. Então, a gente está ali para poder trazer, inclusive, tá? Também o empoderamento e a importância desse profissional, principalmente por conta desse ano de 2022, que é um ano sazonal. É um ano em que já está comprovadamente deliberado de que seremos um ano de pico epidêmico. Não só por conta dos excessos de água, porque também na parte epidemiológica da dengue, a cada 3 anos, a gente tem esse surto, esse pico epidêmico severo. Então, a gente está nesse ano sazonal, a gente sabe dos BOs que estão por vir, e a gente está aqui para poder somar, para agregar, para ajudar. Aqui é um conteúdo programático, é um programa, tá? É um evento que está aí com previsão para 2 turnos, manhã e tarde. Tá? A gente vai trazer essas problematizações, a gente vai trazer parte do conteúdo um pouco mais atualizado, a gente vai trazer um pouco do perfil do trabalho desses profissionais, e é claro que a gente vai traçar metas. Quais serão essas metas que a gente vai traçar de curto prazo? São os senhores quem vão determinar. Vão ser vocês que vão falar assim, eu já fiz mini palestras na zona rural, deu super certo. Eu fiz um campeonato de paródia em algumas escolas, também deu super certo, a gente pode fazer junto. Inclusive, nós vamos fazer uma entrevista com a agente de combate das endemias nas escolas. A gente vai levar esse profissional para essas escolas e vai colocar um microfonão para poder mitigar nessas crianças as perguntas necessárias para essas crianças chamarem a atenção de nós, pais. Pai, eu fiquei sabendo que esse moço é importantíssimo para a gente, ele tem que entrar para cuidar da gente, ele salva a nossa vida, igual todo mundo está trabalhando,
Então, isso é extremamente importante, relevante, mas se a gente fizer essa construção dessa matriz de plano de ação com o coletivo, tende a ser muito mais efetivo, eficaz e eficiente. Em relação às escolas, eu quero uma atenção especial, tá? Minha formação é nas áreas das licenciaturas. Eu sou professora por vocação, mas eu também tenho muita intenção de salvar o planeta, salvar a vida, salvar os animais. Eu tenho tendência para plantar árvore, uma coisa horrorosa. Enfim, cuidar do lixo, mas isso não vem ao caso. As escolas, como eu falei, esses piquititinhos, eles realmente são transformadores. Eles nos permitem fazer com que nós possamos, pelo método vocacional, executar aquilo que a gente é, formador de pessoas, tá? Então, lá nas escolas, a gente está, sim, com a intenção de fazer um bom cronograma. Esse mesmo cronograma que está aqui, ele é para o turno matutino e ele também vai acontecer no turno vespertino. Vai ter uma exposição dialogada, nós vamos colocar banners bem coloridos, com o ciclo de vida, o criador, as características principais, a proliferação, as formas de combate, mitos e verdades. A gente vai trazer um monte de informação de forma lúdica, pedagógica, bem colorida, bem dinâmica para essa criançada. Nós vamos levar esse agente de combate, tá, às endemias, lá para aquela escola também, para fazer uma entrevista com eles, permitir que as crianças perguntem as coisas que precisam perguntar. Eu já vi, inclusive, crianças perguntando, moço, o que tem naquele pozinho que você coloca lá no meu ralo? Que eu já vi você colocando pozinho no meu ralo. São perguntas interessantíssimas que podem, inclusive, trazer grande conteúdo e troca de saberes. A gente tem o Arrastão da Limpeza, que é uma espécie de gincana, uma caça aos criadouros. Eles vão ter acesso a essas informações, vão participar dessas gincanas. Essas gincanas serão premiadas, vai ter os ganhadores, vai ter o desfile, vai ter colocando eles em fila indiana para poder gritar, mosquito, filão, aqui, não, eles com um bonezinho bem coloridinho, tá? Isso é muito bacana. E também faremos confecção de cartazes. Nesses cartazes, essas crianças vão... Cartazes a gente até está mudando a expressão, porque como o cartaz configura aglomeração, cada criança vai receber o papel chamex e vai fazer o desenho daquilo que nós temos por campanha ou por premissa máxima, que é o combate ao mosquito vilão. Vamos escolher esses agentes mirins. Esses agentes mirins, além de receber um kitzinho, coisa simples, a vontade que a gente tem de premiar mais, mas por falta de recursos, vocês já viram. Eles vão fazer parte do documentário, que vai estar em cadeia nacional, no Ministério da Saúde, Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. Esse documentário vai ter o depoimento dessa criança, dessa escola e dessa cidade, que vai fazer a parte dele lá no quintal da casa dele. Ele vai ganhar a premiação lá na escola, ele vai ser um agente de transformação, um agente mirim de combate ao mosquito vilão, e vai promover para a gente um vídeo curto, de segundos, mas vai fazer parte da história de um recurso federal que chegou para poder fazer a diferença, porque somos, sim, pioneiros e a gente trabalha com qualidade naquilo que a gente faz. Então, todas essas etapas que vão acontecer nas escolas, a gente precisa de ajustar algumas coisas. É claro que nós vamos entregar parte dos materiais, cartolina, hidrocor, lápis de cor. Também vamos deixar nas escolas mais materiais educacionais, as cartilhas, flyers, viseiras, para fazer outros eventos, outros momentos, tá? Só que para isso, a gente queria muito que o pessoal da área da educação pactuasse conosco, enquanto equipe itinerante, as escolas que são previamente apropriadas para a ocasião. Uma delas é que tenha preferencialmente um pátio coberto, ou um espaço aberto que tenha cobertura, tanto para sol quanto para chuva, porque esses eventos que vão acontecer no pátio são eventos de mais de 2 horas, entre a exposição, a entrevista e a gincana de arrastão, né, da limpeza, ou a caça aos criadouros, ela é um pouquinho demorada. Então, assim, o ideal seria protegê-los dos intempéries do tempo. A gente queria muito dar a oportunidade do maior número de alunos possível. As primeiras escritas era colocar, assim, a escola inteira no pátio para poder fazer um teatro, uma marionete, sabe? Mas com os protocolos de segurança que ainda estamos
necessitando realizar, a gente fez esse ajustamento de plano de ação, tá? Então, o que seria ideal? Todo mundo, mas o ideal a gente não pode. Então, o que seria o mais seguro? 2 turminhas. Ah, mas a minha escola tem 5 turmas do 5º ano, Soraya, como é que eu vou selecionar? Isso aí fica a critério da escola, de quais são, né, de que forma que ela vai selecionar essas 2 turminhas. É claro que as demais turminhas podem participar de outras gincanas em outros momentos. A escola pode sim pactuar outras atividades em outros tempos. Mas eu não queria colocar mais que 60 alunos naquele pátio. Entre 40 e 60. E, de preferência, ou de preferência não, é quase um requisito, 5º ano. Os pequenininhos demais, muitas vezes, não conseguem fazer a absorção de conteúdo e os grandinhos demais nem sempre dão a atenção que a gente precisa. Eles ficam lá presos no celular, eles ficam de troca, de conversa e acabam não prestando atenção. Já a galerinha do 5º ano, nós já tivemos experiências em outras atividades lúdicas, foi muito incrível a adesão e o empoderamento deles em relação a esse compromisso que eles fazem com a vida. Então, isso é muito legal, tá? Para a apresentação do que nós chamamos de entrevista com o agente, eu queria muito que a escola já deixasse pronto, previamente agendado, o nome desse profissional que vai chegar lá, de tal hora a tal hora, para que a gente possa fazer isso. Essa entrevista vai também ter a parte lúdica e pedagógica, a gente vai fazer um microfonão grandão, bem alegórico, né, para poder mitigar, fomentar e estimular essas perguntas para essa meninada, o que é muito interessante, tá? Aqui também a gente vai solicitar da escola alguns artefatos para trabalhar o que nós estamos chamando de caça aos criadouros. Evitar os pérfuros cortantes, evitar os mais perigosos. Tem escolas que vai providenciar uma estrutura bem bacana, pneu, latinha, vasilhinha, tampinha, e já vai deixar nos lugares estratégicos, mas a gente só pede para poder deixar, de preferência, previamente higienizados, para não ter o risco deles ficar pegando e mexendo com a mão, e mexendo com merenda, e não higienizando depois das brincadeiras com álcool e gel. Então, assim, esses cuidados a gente queria muito que todos nós ficássemos atentos para que as coisas aconteçam dentro da segurança sanitária e epidemiológica. Vamos colocar eles para poder segurar faixa, fazer esse desfile, seja ao redor do pátio ou ao redor das ruas adjacentes à escola, tá? Para poder fazer essa campanha bacana. Na parte das confecções de cartazes, né, o combate ao mosquito, a gente queria muito confeccionar os cartazão. Cada escola vai receber cartolinas para isso. Mas, infelizmente, por medidas de segurança, é mais adequado cada um fazer suas atividades em cada carteira. Papelzinho chamex convencional e os melhores dele vai para o cartaz. Já cola lá para poder concorrer ao 1º, 2º e 3º lugar, onde a gente vai fazer essa gincana de seleção dos melhores desenhos. E são esses pequenininhos que vão explicar para os demais quais são as verdadeiras coisas que se realizam para combater o mosquito vilão. Vale ressaltar, e é importante salientar aqui nesse momento, que estamos falando com um público-alvo literalmente menor de idade, tá? São escolares. Então, nós precisamos que essa escola já se organize para que, dentro do prazo em que nós vamos executar as atividades em loco, já providencie para a gente essa declaração de consentimento. É importante ter essa declaração, por quê? Porque nós vamos fazer muitos registros fotográficos, nós vamos fazer filmagens de curta duração, depoimentos de áudios que poderão entrar em podcasts posterior ao que a gente vai fazer, e essas imagens serão veiculadas nos relatórios, portfólios municipais, vai ser de domínio público, porque vai entrar como prestação de serviço na plataforma Mais Brasil. E esse documentário em especial, que é de finalização, que, né, assim, vai ter o depoimento dele, a fala dele. Então, essa assinatura do consentimento do pai, da mãe, do responsável pela criança, nessas 2 turminhas só, esses 60 alunos, é muito importante. Nós vamos pactuar com a escola uma declaração de consentimento, mas a escola tem que estar amparada para poder negociar com os pais a veiculação dessas imagens desses meninos menores de idade. Aqui são só algumas das fotos daquilo que a gente gostaria de realizar.
Aqui são fotos que a gente pegou, aleatórias, para mostrar que vai ter o momento da exposição no pátio, mas a gente não pode deixar tanta criança sentada desse jeito. Precisa necessariamente estar com distanciamento, mais seguro, tá? Utilização de máscara. Na parte da exposição dos cartazinhos também, tá? Evitar o contato com coleguinha, de pegar na mão. Se por acaso acontecer da escola ou de outros estabelecimentos terem que fechar por conta de uma nova onda da Covid-19, a gente vai tentar substituir, a gente vai sim substituir o que seria presencial por aulas virtuais, links de desenhos, já para poder fazer um release ou uma redação, ou um concurso de música. Essa confecçãozinha de cartaz que seria presencial, ela pode acontecer de forma remota, tá? E a gente concorrer, quem tiver mais likes, né, vai ganhar um prêmio ou coisas do tipo. Então, a gente vai sim executar de qualquer jeito. Aqui são as informações que eu já trago em relação à oficina nossa. Nossa oficina de reciclagem criativa, elas são com artefatos que configuram reduto das larvas, tá? Então, a gente vai falar sobre esse descarte do lixo, do resíduo sólido, do resíduo doméstico, de que forma que a gente está administrando isso, e isso é muito sério. Porque não é só a proliferação da dengue, não. Aqui são diversos outros vetores, baratas, insetos peçonhentos, escorpião, ratos, outras doenças do tipo leptospirose. Então, assim, a gente está falando de muitos outros agravos, inclusive doenças relacionadas à parte de saneamento, com diarreia, com a parte de verminoses. Então, assim, esse cidadão, ele também vai ser trabalhado. Nós vamos colocar ênfase em cima do mosquito vilão, mas a gente vai falar dos demais agravos em todos os outros momentos, tá? A ideia das oficinas é pegar a mão na massa e fazer a execução de peças artesanais. Como nossa oficina ela é de curta duração, ela é somente 12 horas, não dá tempo de confeccionar muitas peças. Então, nós selecionamos, através, né, dos compromissos dos analistas técnicos, quais seriam as peças principais. Nós temos a caixa de leite, que é um vilão, tá? Que é um reduto das larvas, e nós temos também a garrafa de vidro. A garrafa de vidro vai ser transformada num mini jardim, um lindo mini jardim, onde a água fica lá embaixo, a plantinha, a suculentinha fica em cima, e esse emborcado pode ficar protegido sem ter a entrada desse mosquitinho para poder botar os seus ovinhos e trazer para a gente aí outros danos. Nós também vamos fazer essa necessaire que está aí nessa fotinha aí, tá? Essa necessaire a gente vai utilizar a cartonagem, a cola, o tecido, o velcro e fazer uma bolsinha, tá? Mas é óbvio que também é uma pena que a gente não tem tempo, mas é muito interessante saber que a gente vai apresentar outras peças. Falar para essa pessoa ou para essas pessoas que a gente pode fazer do que foi descartado lá no lixo comum, peças artesanais, fonte de renda alternativa, porque nós estamos falando daqueles primeiros 3 R's, o reciclar, reutilizar e reaproveitar, tá? Olha que lindas as peças. Então, a gente vai fazer um momento de exposição de peças que podem ser feitas e confeccionadas por garrafas que foram, né, descartadas. Outras peças também entrarão. A gente tem uma leva grande de assim, material que a gente vai expor, tá, para eles, tanto a parte expositiva e dialogada, quanto também as imagens de diversas outras peças que poderiam ser confeccionadas daquilo que foi descartado. Outra grande ação que vamos, né, fazer na sua cidade nesses 2 dias de evento é essa ação na praça. Tá? Essa ação na praça é aquela ação clássica. É a ação de combate, é a mobilização, é a blitz educativa. Tá? Então, nós temos materiais e equipe técnica para fazer a blitz. Mas uma coisa é você fazer uma blitz educativa, outra coisa é você fazer um grande momento, um grande movimento. Colocar uma tenda grande, convidar, né, as outras secretarias para trabalhar conosco com outras ações concomitantes. Eu trouxe aqui, assim, algumas possibilidades do que a gente pode fazer de maior porte. Aferição de pressão, teste de glicemia, orientação quanto à higiene bucal, o lixo coletado nos arrastões e a importância da coleta seletiva. Vamos levar as informações sobre o vetor transmissor da dengue, zika e chikungunya, que é o Aedes aegypti, além de outros vetores, para poder falar das doenças, das, né, principais arboviroses.
a gente tem, assim, grandes parcerias. Nós, inclusive, já realizamos alguns webinários e tem municípios que já estão providenciando o mosquitão da dengue, sabe, que já vai ficar rondando os sinais, já está providenciando outras parcerias com faculdades para poder ajudar, né, na parte de índice de massa corpórea, nutrição. Tem muita coisa bacana chegando aí para alguns municípios que estão pactuando com a gente para fazer desse evento um grande evento. Aqui são só algumas das fotos que nós fizemos com a Blitz, que nós realizamos aqui na sede do Codanorte, para marcar, né, essa reabertura, esse relançamento do programa. Então, nessa parte aqui, que eu acho que é a parte mais nevrálgica da gente, é o momento dos formulários. Afinal de contas, qual foi o objetivo principal do webinário? É o pessoal apresentar a proposta e nós, enquanto municípios, nós, enquanto Francisco Sá, ofertar para eles uma estrutura mínima. Isso inclui por meio de informações, troca de informação. É importantíssimo agora. E nós elaboramos formulários, tá? Em cada formulário tem sua leva de informações. Por exemplo, esse formulário 1 traz informações aqui de plano de diárias, onde a gente precisa de ter informação de hotelaria, alimentação. Quando foi em 2018, 2019, a profissional responsável por nos prestar serviços de hotelaria e alimentação teve alguns contatos muito interessantes, mas aí veio pandemia, alguns estabelecimentos fecharam. Nós temos cidades de pequeno porte, por exemplo, que nem tem pensionato, e a gente vai ter que dormir na cidade ao lado. Então, mesmo que essa nossa profissional esteja munida já de uma seleção prévia de alguns estabelecimentos que fornecem serviços de hotelaria e alimentação para essa equipe itinerante que vai estar lá trabalhando, seria interessante vocês também nos darem essas informações, sabe? Ah, não, esse hotel aqui é bacana, é super parceiro da gente, a gente já faz outros trabalhos, podem ficar hospedados aqui, consegue até um desconto bacana, porque nós cotamos lá daquela época a diária e a alimentação daquele ano, tá? Olha quanto tempo tem. A parte de alimentação é a mesma coisa. Fornece para a gente o endereço, o local, o ponto de referência, se é perto da Câmara Municipal, se está perto da escola, para a gente também fazer a organização do nosso roteiro e da nossa logística. O formulário 2 também carrega algumas informações, mas essas são relacionadas ao Fórum de Integração. Especificamente para esse público, traz para a gente pelo menos um representante de cada, um representante que é membro do Comitê de Enfrentamento às Arboviroses, um professor ou um diretor ou alguém da Secretaria de Educação que seja esse profissional que vai fazer essa interlocução entre as pessoas que vão trabalhar diretamente com a gente, a equipe que vai fazer, sabe, a entrega de material, o credenciamento e o cadastramento dos profissionais que vão participar. Isso inclui educação, agente de controle e combate das endemias, os agentes comunitários de saúde, as pessoas que estão diretamente ligadas às arboviroses. São informações importantes, porque a gente vai, por exemplo, encaminhar formulários, encaminhar solicitação de lista de presença, cronograma de atividades, conteúdo programático, ementa, lista de presença. Então, é muito importante essas pessoas que vão trazer para a gente mecanismos de manobra para essa adequação e para que essas atividades aconteçam dentro do tempo certinho. Aqui embaixo é mais aquele checklist. Como eu mencionei anteriormente, vocês viram que foi 424 mil para todos, né, para 18 municípios. Então, assim, é muito pouco dinheiro para muitas ações. A vontade que a gente tem é de fazer muita coisa, mas por falta de recurso, nós estamos solicitando essa contrapartida do município. A gente queria muito que vocês fizessem esse checklist. Não, nós vamos conseguir, sim, um auditório. Lá na Câmara Municipal da Prefeitura tem um espaço bacana, climatizado, com recurso audiovisual. É legal levar esse pessoal para lá para poder fazer isso. Ah, não é no auditório, não. Vai ser lá no salão da Prefeitura. Tá, mas providencie para a gente, senhores, um espaço que seja adaptado para essa circunstância, para que a gente realize esse fórum de integração, que vai ser muito importante, né, para essa troca de saberes. A gente quer muito também lanche. É um curso de 8 horas, é um evento, né, de 8 horas, turno e contraturno. Então, assim, às 9 da manhã, um intervalinho para o lanche, às
às 3 da tarde, mais um outro, né, intervalinho no turno vespertino. Lanche simples, nada de coisa muito sofisticada. É aquele cafezinho, é aquela aguinha, aquele suquinho, o biscoitinho, o bolinho, só para a gente poder também dar uma forrada no estômago, porque a gente não tem recurso para tudo isso. Então, como contrapartida, aquela síndrome do já aqui, né? Já aqui o pessoal está chegando para poder promover evento, deixa eu também fazer a minha parte. Então, assim, tá, é com carinho que a gente pede isso. Na parte das informações adicionais, são mais os endereços que a gente precisa. Aqui está pedindo a lista dos profissionais que vão participar desse evento. Isso aqui, essa lista, eu prefiro que os senhores discutem num outro momento. Agora, a priori, a gente precisa só das informações da logística, da estrutura, do espaço, dos endereços e dos contatos. Essa relação aqui de quem vai participar, nós podemos receber até 2 dias antes do nosso evento, porque ele vai ser a lista de presença das pessoas que vão assinar lá no dia para poder justificar a sua falta, para poder ser certificado e coisas do tipo. Em relação à oficina de artesanato, tá? A oficina de artesanato também são essas informações. A priori, a gente queria a Secretaria de Ação Social, tá? Desenvolvimento Social, Ação Social, o assistente social, aquela pessoa que está diretamente voltada para essa área, porque o nosso público-alvo para as oficinas são adultos e preferencialmente adultos em vulnerabilidade, tá? Aqui também a gente está solicitando esse espaço, essa sala, que tenha cadeira e mesas, porque a gente vai precisar da mesa para poder cortar o tecido, fazer a colagem, pegar o pincel, né, manobrar as peças, os artefatos para poder confeccionar, né, com o artesanato. Tá? Precisamos de data show também, tá? Esse ambiente precisa ter data show. E como é um evento de 3 turnos, manhã, tarde, manhã do dia seguinte, são 12 horas aula, lanche nos intervalinhos desses turnos seria muito interessante. Aqui na parte de baixo, também está pedindo a lista das pessoas que serão esses artesãos. Isso não precisa para esse momento agora. O que eu preciso é dessas informações, tá? As informações do formulário. Essas aqui a gente pode deixar para um outro momento. E aqui na parte de baixo, mais os endereços, locais, pontos de referência, tá? Ou outras pessoas que a gente pode entrar em contato. Já em relação ao formulário 4, é o minicurso orientado. Esse minicurso orientado vai acontecer nas escolas, então é importantíssimo nome da escola, tá? Porque vai entrar no portfólio, vai entrar no relatório, vai entrar no documentário. Qual é o nome da escola que foi executado, quantos alunos foram disponibilizados para a gente do 5º ano, para a gente poder também já separar o materialzinho para levar para vocês. Essa escola vai receber esse kitzinho de material didático e pedagógico, o nome do professor regente daquela turma, tá? Porque vai nos auxiliar para poder fazer as atividades acontecerem, telefone de contato, e-mail de contato dessa pessoa que vai fazer também essa troca de informações, documentos, tá? Para a escola 2, a mesma coisa. Ah, mas eu prefiro fazer tudo na escola 1, turno e contraturno. Coloca também essas mesmas informações na turma 2, se é a mesma professora ou professor, se não, quantos aluninhos, quantos, né, do 5º ano serão disponibilizados para aquele dia. Aqui embaixo é aquele checklist, tá? Se tem cobertura no pátio, se providenciou para a gente já o agendamento com o agente de controle e combate das endemias para poder chegar no horário certo, para estar ali já preparado. Se nós, enquanto escola, já separamos os objetos previamente higienizados para fazer essa gincana da caça aos criadouros, tá? Então, assim, isso aqui é mais, são especificações para que tudo aconteça bem bacaninha. Aqui, os endereços das escolas, a gente precisa, a localização para poder também trabalhar nossa logística para que a gente não atrase, tá? Até ficar procurando qual é o endereço da escola e buscando pessoas para nos dar informação, se já entregou para a gente e catalogou esse roteiro todo pronto. Por fim, o formulário 5. O formulário 5 está relacionado diretamente com a ação na praça, tá? E essa ação na praça é, tecnicamente, ter uma pessoa que nos ajude, nos auxilie, nos dê as informações. Conseguir fechar com a faculdade tal, que vai trazer acadêmicos para fazer um campo de pesquisa, e eles são acadêmicos de enfermagem e vão aferir pressão. Então, assim, são essas as informações que esse profissional, esse assessor, esse coringa, essa pessoa que é, né, assim, que bem articulada,
nas diversas secretarias pode nos auxiliar em relação a isso. Aqui são as informações adicionais, principalmente localização, o nome da praça, ou o nome do local, ou da quadra, ou das ruas que a gente vai fazer, as avenidas que a gente vai fazer essa blitz educativa, e quais vão ser os envolvidos para nos auxiliar nesse grande evento que é a Ação Global Dia D. Nós também elaboramos a mesma coisa que estão nos formulários digitais que vão ser encaminhados para os senhores por e-mail, por isso que eu estou pedindo e-mail e telefone de contato de todo mundo. Vai ser enviado para vocês nos dois formatos, o formato DOC e o formato PDF. O DOC é para você digitar, mas aquela pessoa que fala, não vou conseguir digitar, eu prefiro imprimir, copiar, trazer essas informações, depois digitalizar e encaminhar, pode também. Mas a gente também tem o que, né, assim, o que vem de mais atual, que são esses formulários eletrônicos. Tá? Então, todas as informações que tem no formulário digital, eles também estão aqui. E a parte interessante é que a gente vai preencher isso no nosso celular. Tá? A gente abre o celular aqui rapidão, digita todas as informações, coloca tudo e já encaminha. Já cai para a gente numa planilha de Excel já totalmente plotada. Então, já vai facilitar muito a nossa vida. Então, a nossa recomendação é que seja preenchido por meio do formulário eletrônico. Mas, se não tiver, a pessoa não tiver ainda, assim, não, eu não sei mexer, não tem problema. A gente tem outros mecanismos de enviar para a gente essas informações, tá? Estamos com a intenção de montar grupo de WhatsApp. Esses grupos de WhatsApp é para ter os principais. Ah, mas eu quero participar. Todo mundo vai participar. Mas são só aquelas pessoas que, quando eu for encaminhar, por exemplo, para a escola uma determinada solicitação, essa pessoa que está lá no grupinho já, perdão, já vai mandar para a escola 1 e para a escola 2 e já vai providenciar com a professora regente e com a outra professora o material que a gente precisa. Então, é só para poder fazer essa articulação, essa interlocução importante dessas informações, tá? Aqui, senhores, que é onde eu estou com medo, eu tenho que ter, né, forças, tá o nosso cronograma de atividades. Todas as 18 cidades, os 18 municípios estão aqui, com tudo que prevê o restante do que está previsto no termo de referência, com todas as visitas técnicas para avaliação e monitoramento também, que está escrito na etapa 10. Então, nós não estamos... Vocês viram aqui que a partir de então a gente não tem tempo nem para respirar, tá? E aí é onde eu trago, assim, essa ênfase nas datas de Francisco Sá. Senhores, idade de Francisco Sá. Com um pouco mais de um mês, a gente vai estar na sua cidade. Então, a gente já precisa que essa estrutura toda já esteja pronta, pactuada, as relações, os locais, os profissionais, os envolvidos, os stakeholders, sabe? Tem que estar tudo muito alinhadinho, principalmente com o pessoal de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, arboviroses, tá? Que, assim, tem que estar bem alinhado para todo mundo. Então, nos dias 31 de março e 1º de abril, nessa quinta e sexta-feira em especial, estamos chegando na sua cidade. E tem mais. 2 semanas depois, nós já temos esse workshop de resultados parciais, em que a sua cidade já vai entrar nesse primeiro aí, ó, nessa primeira leva, tá? Vocês não têm noção da ciumeira que as outras cidades estão, essas cidades mais aqui embaixo. Ah, mas por que a minha não está entrando? Eu tento explicar sobre os boletins epidemiológicos e os critérios de prioridade que estavam lá. Vocês viram que a cidade de vocês ficou no 4º lugar em relação aos números, riscos de surto. Ah, mas aquilo foi em 2018. Te garanto que agora está um pouco pior, porque em muitos lugares vocês não conseguiram fazer a leitura para poder saber os últimos indicadores do tipo Lira, a dificuldade que vocês estão tendo. Tá? Um pós-chuva dessa magnitude. Então, assim... Tá? A gente sabe que, por mais que vocês estejam fazendo a parte de vocês, esse mosquito, ele de fato é vilão. Nós vamos fazer em maio, uma visita técnica na sua cidade, só para saber se aquelas atividades que foram pactuadas no Fórum de Integração, elas aconteceram. E, por fim, em junho, dia 22 de junho, o último workshop de encerramento. Tá aí nosso cronograma, tá aí o meu contato, tá? Esse é o meu contato, o meu telefone é o WhatsApp, é o telefone que vai, inclusive, gerenciar os grupos,
Nós já estamos montando com a equipe itinerante alguns grupos para força-tarefa, para a gente poder administrar melhor os grupos dos 18 municípios. Esse é o meu e-mail, é o e-mail institucional, projetos@codanorte.mg.gov.br, onde nós vamos estar fazendo essas entregas, tá? Então, de vez em quando, vai lá no spam, veja se eu não estou, de repente, lá no spam, para poder te mandar as informações e vocês nos devolverem dentro desse intervalinho de tempo que já está tão curto, para que a gente consiga promover todas essas atividades e ações aí com vocês. Nós vamos chegar agora nos nossos momentos de perguntas, mas antes das perguntas, eu gostaria de convidar os senhores, tá, os secretários que estiverem presentes em sala, as pessoas que tiverem interesse de se manifestar, tá aí aberto o microfone para vocês, para breves considerações antes do Tira Dúvida. Eu gostaria de saber se tem algum secretário de Educação, Saúde, Meio Ambiente, ou alguém representando essas pastas importantes, ação social. Tem alguém aí que gostaria de fazer as considerações iniciais? Alcimar levantou a mão. Alcimar, se você já quiser começar, pode habilitar seu microfone, seja bem-vindo. Mais uma vez, assim, as boas-vindas a todos vocês aí que estão presentes conosco. Muito obrigada aí por esse momento importante, tá? Mas alguém quer conversar agora conosco? Ei, gente, estou vendo aí que a Fernanda já habilitou aí, que bacana, obrigada, viu, gente, pelo carinho, pela atenção. Vocês querem habilitar o microfone, conversar um pouco com a gente gostaria de ouvir de vocês. Vocês que estão na linha de frente, o que vocês acharam? A gente está muito visionário ou a gente está tá indo no caminho certo? Pode habilitar o microfone, a gente gostaria de te ouvir. Boa tarde, Soraya. Meu nome é Aline, sou secretária de saúde, né? Que a gente está assistindo junto com a turma, todos são agentes de endemias. E a gente acredita isso mesmo, né? Essas ações, uma das que a gente vê mais resultado, o melhor resultado, é nas escolas. Né? Que a criança ela é educada, chega em casa e chama atenção. Eu vivo isso na minha casa. Meu filho chama atenção o tempo todo de tudo que aprende na escola. Então, acho que, né, é um dos eixos que a gente tem que trabalhar e tenho certeza que vai dar muito certo. Obrigada, que bom que você está aí presente conosco. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? A Suelen, que é nossa moderadora do chat, tem alguma dúvida que apareceu ali? Alguém quer tirar alguma dúvida em relação a tudo que a gente apresentou? Tem alguém da educação aí que queira fazer suas considerações? Boa tarde a todos. No chat, até então, eles só estão colocando os contatos, só por enquanto nenhuma dúvida aqui direcionada ao chat. Ok. Desse pessoal todo que está aí, todos eles estão relacionados à pasta da saúde? Tem alguém da área social? Tem alguém da área do meio ambiente, serviços urbanos, que gostaria também de fazer alguma consideração? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, então, para saber se a gente está com o pessoal já colocando os telefones de contato, e-mails. Está faltando gente. Gente, aqui tem pouquinha gente que preencheu. Todo mundo preencheu aqui o chat, porque quando eu for desligar a câmera, o chat ele já inabilita. Então, esses contatos, eles são importantíssimos para a gente, para que a gente consiga fazer essas deliberações nas cidades. Todo mundo preencheu, colocou os principais contatos?
Só temos contatos da área da saúde, agentes de saúde e representantes de UBS, por enquanto aqui no chat. Eu precisava muito de representantes da área da educação, tá? Eu vou pedir uma gentileza, então, aos que estão presentes, porque como a gente tem também mais uma outra maratona mais tarde com outros municípios, nós vamos solicitar que os senhores repassem para as respectivas pastas, para os responsáveis, para os secretários, ou nós participamos de um webinário bacana que vai trazer ações, mas são ações coletivas, conjuntas, participativas, que precisam dessa colaboração de todos. Então, eu queria muito que vocês nos ajudassem nesse primeiro momento, justamente para que a gente consiga deliberar isso de forma mais eficaz. Nós vamos disponibilizar nos próximos 2 dias esse link dessa reunião de hoje, essa apresentação também já salva em PDF, todos os formulários salvos também, tanto em PDF quanto em doc, e também vamos disponibilizar os formulários eletrônicos. Então, nós agora já vamos fazer o encerramento do nosso evento, tá? Porque nós temos outros cronogramas com outros municípios, deixando aí esse pedido, tá? Que sejam expandidos isso nos próximos 2 dias. Assim que vocês receberem esse material, já começam a colocar nos principais grupos de outras secretarias, porque essa é uma construção coletiva, é uma construção conjunta. Uma andorinha só não faz verão, nós sabemos disso, tá? Nós sabemos desses, tá? A gente tem certeza que um professor não dá uma aula sozinho se não tiver colaboração dos alunos e se não tiver colaboração também da equipe que está por trás, né, da direção. Então, a gente já vai fazer o encerramento e as notas de agradecimento. Alguém gostaria de fazer notas de agradecimento de uma forma especial? Da cidade de Francisco Sá? Soraya, então, né, nós passamos o convite para a Secretaria de Educação e de Assistência Social, mas eu vou fazer contato de novo com as 2 secretarias, né, que esse planejamento a gente tem que fazer em conjunto, e agradecer, né, vocês pelo trabalho, pelo tempo disponibilizado, e nós estamos aqui à disposição, né, para trabalhando juntos. Obrigada, eu vou precisar dessa força-tarefa nesse começo, viu? Vai ser muito importante. Bom, então já vamos para as considerações finais. A minha equipe itinerante está aqui hoje presente, nós temos aí professoras de execução, nós temos a Suelen Ferreira, que foi moderadora de sala, nós temos o Jonatas Dutra, que também é nosso professor de execução, também estivemos com a presença das professoras de formação Josiane Silva, Carla Martins, Amanda Rever e Joyce Oliveira. Também estamos com as nossas oficineiras Magda Nogueira, Simone Freire e a Josiane também, num outro momento. Eu gostaria de agradecer imensamente essa equipe itinerante que vai fazer parte desse programa. Dessa equipe itinerante, alguém gostaria de conversar, se manifestar, falar um pouco e se apresentar? Oi, Sol. Eu sou a Simone, né? Sou professora oficineira. Vou estar trabalhando com caixas, né, de leite ou de suco, as embalagens que são descartadas, né? Nós vamos fazer o reaproveitamento. Levarei outras peças também para as pessoas, né, terem ideias de reaproveitamento com outros materiais, mas no projeto eu estarei ensinando a fazer a nécessaire, né, que vai ser uma reciclagem alternativa, né, para as famílias, e estou à disposição. Sou graduada em pedagogia, pós-graduada em docência superior e psicopedagogia, tenho formação também em tutoria virtual, e estou à disposição de todos vocês e empenhada também nesse projeto. Obrigada. Obrigada a você, Simone, é sempre um prazer ter você aí trazendo esse encantamento de proposta de reutilização e reaproveitamento de peças que foram descartadas. Jonatas, você gostaria de proferir algumas palavras, se apresentar para a turminha, te conhecer? Boa tarde, meu nome é Jonatas Dutra, sou professor de execução e, como vocês podem ver, é uma proposta que envolve muitos setores, né? Simone acabou de falar aí
do trabalho dela, que junto com Josi e Magda vão trazer uma experiência muito interessante do ponto de vista de reutilizar material, mas a gente tem que ter a consciência de tudo que envolve esse controle ao vetor, né? Então, por isso, eu, junto com o Luiz, junto com Suelen, junto com a Ana Carolina, a gente vai trabalhar a integração entre os setores que são responsáveis pela saúde ambiental, e as professoras de formação vão trabalhar mais especificamente com quem mais engaja, né? Criança é que sempre engaja com as campanhas, então, assim, é um projeto rápido, é intenso, mas ele vem como uma rede, assim, quando vai pescar, né? A gente já vem passando o sarrafo e cobrindo toda a área do conhecimento, assim, para a gente poder realmente impactar onde a gente passar. É lógico, e só vai ser possível com a colaboração de todos vocês aí, né? Então, para isso, a gente pede para vocês deixarem os contatos, não só da saúde, né, mas de todos os setores, justamente para depois do webinário aqui, a gente vai entrar em contato com vocês, para reforçar os detalhes desses formulários, e a gente precisa disso com rapidez, como Soraya colocou, por conta desse prazo que está muito curto. Então, assim, quanto melhor tiver essa informação, mais a gente vai conseguir pôr essas coisas para acontecer rápido, eu conto com a colaboração de vocês. Obrigada, professor. Eu também gostaria de convidar de forma muito especial a nossa professora de formação, idealizadora de grandes propostas, a Amanda Rever, para trazer suas contribuições aqui em relação à escola, já que todos aqui têm noção do que é um trabalho de formiguinha nas escolas, com essa importante coisa que a gente tem que fazer para a formação de pessoas. Por favor, habilita seu microfone, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui presente conosco nessa tarde tão produtiva. Boa tarde a todos, meu nome é Amanda. No projeto eu participo na função de professora de formação. Será um prazer estar indo, visitar a cidade de vocês e, sem dúvida alguma, tentar, de da uma forma mais efetiva possível, mobilizar toda a comunidade escolar. Além de mobilizar a comunidade escolar em relação ao enfrentamento desse vetor que é tão perigoso, uma outra função que nós queremos assumir é a função de empoderamento desses profissionais tão importantes que são os agentes de combate a endemias. Então, é uma grande função que nós, mesmo na área de educação, também queremos propor para a sociedade. Estou à disposição de todos, qualquer dúvida, e muito obrigada a todos pela participação. Obrigada a você, professora, também é sempre um prazer. Nós vamos deixar a oportunidade de outras apresentações para um outro momento, porque, de fato, o nosso horário está finalizando, mas eu quero agradecer a todos de forma muito especial. Tá? Não posso deixar de mencionar aqui os nossos principais envolvidos também. Em nome do nosso presidente, o Eduardo Rabelo, atual prefeito de Francisco Dumont e presidente do Codanorte, em nome do nosso secretário executivo, Enilson Francisco, que não vem medindo esforços para poder fazer com que esse evento saia do papel, e a gente sabe quão penoso foi colocar toda uma equipe de parte de licitações e convênios, tá, para poder fazer essa prestação de serviço. Também não posso deixar de agradecer de forma muito especial ao nosso analista técnico da Fundação Nacional de Saúde, o Roberto Carlos, representante da FUNASA, assim como nossa superintendente Edicleusa. Então, a todos, um excelente fim de tarde, bastante produtivo. Muito em breve entraremos em contato, e, no mais, é só os nossos agradecimentos e gratidão. Uma excelente tarde para todos. Eu já vou encerrar a gravação, e muito obrigada pela presença. Até mais, gente. Obrigada por tudo. Tchau, tchau.